Calma, tem. Então fala. Quando o Beam Splitter 50-50, Uhum. você pode fabricar ele para ele jogar em qualquer outro modo B? Ou existe alguma relação bem definida entre os... Como assim qualquer outro modo B? Não entendi a pergunta. Tipo, deixa eu ver. Eu tenho dois modos. Eu tenho o modo A, que é o modo que eu transmito, e o modo B, né? Uhum, E tem o coeficiente de transmissão e o coeficiente de reflexão, que se for 50-50, tem 50% de probabilidade do fóton ser transmitido e 50% de probabilidade dele ser refletido. Aí eu não entendi se o que você está perguntando é se dá para eu tunar essa razão e fazer uma transmissão T e uma reflexão R arbitrários, onde o modo de T ao quadrado mais o modo de R ao quadrado é 100%, ou se você quer uma coisa que é tipo um N-splitter, né? Que eu entro com o modo A e aí eu saio com o modo A1, A2 até o AN. Eu não entendi se é isso ou isso. eu queria dizer se você pode escolher o modo B que é refletido. O modo B é definido como modo refletido. Então, eu não entendi a dúvida. Não sei se eu entendi a pergunta. Tipo, tem um modo transmitido e um modo refletido. Uhum. E aí eu estou definindo esse modo refletido, estou chamando ele de B só. O que representa esse modo? Tipo, o que caracteriza ele? É o vetor de onda dele. Uhum. Aqui eu tenho um vetor de onda que se propaga nessa direção e aqui eu tenho um vetor de onda que se propaga nessa direção. Então, isso aqui é a definição do modo B. Não sei se você A quer. polarização dele também é a mesma do modo A. Se for um beam splitter, a polarização é a mesma. Então, a polarização é a direção de oscilação do campo transverso, né? Que é o campo Uhum. do plano XY aqui. Né? Aqui também, campo do plano XY. Tá? Então, a polarização vai ser a direção de oscilação do campo elétrico, digamos assim, se for polarização linear. Né? Aqui a polarização vai ser a mesma nos dois modos. Ela vai sair, se ela entrar H, ela vai sair H aqui, e se o modo e com 50% de probabilidade o fóton vai sair para essa direção, mas também com polarização H. Tudo bem? Entendi. Entendeu? Então, esse cara ele é insensível à polarização. Mas o que define o modo não é só a polarização, né? O que define o modo é o vetor de onda e o vetor de polarização, que a gente viu lá no início. Uhum. Então, o beam splitter ele é insensível ao modo de polarização. Ele não tá nem aí para polarização. Ele funciona igual para tudo. Mas a gente pode ter um negócio chamado o polarizing beam splitter, que é o que a gente chama de PBS. Então, polarizing beam splitter ele é um divisor de feixes, só que ele é sensível à polarização. Então, se eu entrar com um feixe aqui, esse PBS ele pode refletir ou transmitir. E aí ele vai transmitir a polarização H e ele vai refletir a polarização V. Tudo bem? Uhum. Então, se eu entrar com uma polarização mais, tem que representar agora, né? Não como uma coisa, como um cat só, mas como... É melhor representar assim, né? Um operador de criação que cria um fóton com polarização H mais V vai ser mapeado em um operador de criação que cria um fóton nesse modo A com polarização H, certo? Menos um operador de criação que cria um fóton, não no modo A, mas no modo B,
com polarização V. E isso acontece com amplitude de 1/2, que é de raiz de 2, sobre raiz de 2. Então, esse cara aqui eu não falei em sala, mas ele é possível também, ele existe. Ele é um PBS. Ele transmite polarização horizontal e reflete polarização vertical. É uma variante desse daqui. Uhum. Mas a gente só viu esse, por enquanto. Eu não tinha entendido se o que você queria era um negócio que dividia o feixe em N modos diferentes. Que também é possível. Não. Como que você faz isso? Ué, é fácil, basta eu pegar uma onda plana e passar ela por uma abertura. Ah, justo. Onde esse comprimento da abertura aqui é da ordem do comprimento de onda. Aí eu vou ter difração, né? E aí lá no infinito, que é o que a gente chama de far field, ou campo longe, isso daqui pode ser expresso como uma superposição de modos de polarização epsilon e vetor de onda k. E aí eu vou ter uma distribuição, vou chamar de psi de k, né? Que é um seno cardinal, na realidade. E aqui eu tenho que integrar sobre todos os vetores k. E aí a informação de fase está contida aqui no perfil de difração. Certo? Então, eu posso enxergar isso aqui como sendo um fóton, né? Se for um fóton que eu entrei no início, eu vou ter um fóton no final, mas o modo espacial dele vai estar numa superposição de infinitos valores de vetor de k, de vetor de onda. Então, esse é um jeito de fazer. Entendi. Entendeu? Tem N jeitos de fazer, mas esse é um jeito simples, fisicamente intuitivo. O que mais? Mais dúvidas? Eu tenho outra. Fala, pode falar. Você falou que tem meio que uma relação, você pode enxergar, pelo menos, um interferômetro como se fosse um computador quântico. Você pode pensar assim. Você pode fazer o contrário também? Tipo, se você tem um computador quântico, você usar ele para fazer interferometria? Pode. Você pode, na realidade, você pode se emancipar dessa ideia de interferometria com espelhos e PBS, beam splitter e tudo, elementos óticos, né? E pensar num experimento que controla o estado quântico e que em algum determinado momento você vai ter nos seus elementos, né? Nos seus sistemas quânticos, você vai ter um operador que introduz uma fase, né? Que é o que você quer medir, tá vendo? Então, você pode pensar sei lá, um grande unitário aqui que prepara um estado, e aí aqui você tem esses operadores de fase e depois você detecta. Você pode fazer outra coisa aqui, se você quiser, pode botar outro unitário aqui, o LIN. Pode pensar nisso. Pode pensar num sistema genérico, arbitrário, abstrato e pensar nisso como um instrumento de medida. E aí você pode pensar mais ainda, você pode pensar numa computação quântica não só como uma computação, né? Você pode pensar como um interferômetro, o computador quântico, por exemplo, você pode pensar como um grande interferômetro que, no final das contas, você tem interferência construtiva para que o seu estado codifique a resposta de um problema matemático, para que ele compute uma função. Então, é um nível ainda maior de abstração, né? Sei lá, o algoritmo de Shor, que fatora números primos, fatora um número inteiro em fatores primos, ele converge, você começa com um determinado estado, prepara, faz a computação lá, né? A função que você aplica nos qubits depende do número que você quer fatorar, e no final ele te dá um estado que que interferiu construtivamente para conter a resposta daquela pergunta, dos fatores primos daquele número inteiro. Então, você pode pensar no algoritmo de Shor como um grande interferômetro, se você quiser, cuja resposta te dá
te dá a solução de um problema matemático. Pode pensar assim. Maneiro. É legal. Tem todo um paralelo de coisas. Assim. Outro exemplo, né, disso é o que a Tatiana estava falando na aula passada, na reunião da semana passada, que é o interferômetro de Ramsey, que a gente vai ver daqui a pouco. Ramsey foi esse cara responsável pela ideia dessa técnica de interferência. Então, a ideia básica é que você tem um sistema de 2 níveis, um átomo, pode estar no estado fundamental e no estado-estado. Isso aqui poderia ser, por exemplo, o nível 1s ou o nível 2s do átomo de hidrogênio, né? Ou sei lá, no caso de uma molécula de amônia, como tem no livro do Feynman, podia ser os estados, né, da amônia, que a gente chama de 0 e 1, né? Que o nitrogênio está acima ou abaixo do plano de hidrogênio. E aí você pode começar com um estado fundamental, aí você aplica um gate, né, que coloca esse estado fundamental numa superposição de estado fundamental mais estado-estado. Você pode fazer isso atuando um campo eletromagnético, né, durante um certo intervalo de tempo, nesse estado fundamental aqui. Você vai para uma superposição, né, de estar no estado-estado do estado fundamental. Isso é chamada oscilação de Rabi, né? Se você deixar essa evolução correr solta, ela fica oscilando. Vocês já viram isso em estrutura 2. Aí você aplica um outro feixe de luz que pode ou não estar ressonante com essa transição, né? E você vai parar numa coisa que é uma superposição de uma fase entre o estado fundamental e o estado-estado. E essa fase aqui, ela é proporcional ao detuning, que é a frequência do laser menos a frequência de ressonância. Esqueci de falar, isso aqui tem frequência de ressonância ômega 0. Então, esse cara aqui, né, é uma interação tipo beam splitter. Aqui é uma interação tipo fase. E depois eu posso aplicar de novo uma interação tipo beam splitter. E vocês vão ver que o que a gente está fazendo aqui é exatamente a mesma conta do interferômetro de Mach-Zehnder que a gente fez. Isso aqui vai para ground menos estado sobre raiz de 2, tudo isso sobre raiz de 2. É a mesma conta da aula passada, tá? E aí você pode medir a probabilidade de você encontrar o sistema no estado-estado, por exemplo. Isso daqui vai ser uma coisa do tipo 1 menos cosseno de φ sobre 2. Uma coisa assim, proporcional. Então, é a mesma coisa. Só que com isso aqui eu consigo medir um determinado comprimento de onda de um laser com uma precisão muito boa, né? Porque a minha referência é o nível, o delta de energia entre esses níveis atômicos, que é uma coisa que está calçado só nas leis da física, né? Esse ômega 0. Isso aqui depende das características do átomo. O átomo é igual em todo lado. Então, tem uma referência, se eu quiser. Então, isso aqui é igual ao interferômetro de Mach-Zehnder, né, para um átomo único. Eu posso pensar num ensemble de átomos, de N átomos. Então, eu posso começar não com um estado fundamental, né, mas eu posso começar com N. E aí eu posso fazer esse interferômetro de Ramsey. E aí, no final, eu vou aplicar um beam splitter,
depois aplicar uma fase, depois aplicar outro bit splitter e depois detectar. Eu posso pensar nisso como uma computação quântica, né? Eu estou aplicando uma série de gates de 1 qubit e no final estou medindo o resultado, a probabilidade de eu estar no estado fundamental ou no estado excitado. Então, é completamente análogo. Eu não preciso me limitar a fótons, né? Eu posso pensar em átomos, se eu quiser. Como é o caso do interferômetro de Ramsey. Ok? Tá claro isso, gente? Então, Já, é uma coisa muito geral. Fala, Daniel. bem. Tudo Esse bom? exemplo que você deu, você pode usar, então, para fazer tipo um gate not, né? Você sai do ground, espera um tempo suficiente. Aquilo Pode. que o Que o Martini estava Pedro falando na falou, palestra. né? Então, a minha única dúvida é como que você prepara, então, o estado ground? Como você sabe que você está iniciando com o estado ground? Como você sabe que você iniciou no estado, no ground state, né? É, Depende do sistema. Vai depender do sistema, mas você... É uma hipótese, né? De que você pode preparar o seu sistema no estado ground, por exemplo, no estado fundamental. Ok? uhum, Então, por exemplo, no caso de átomos, depende, é dependente da particularidade do sistema, mas no caso de átomos, né, a gente estava até discutindo isso na reunião. A Hamiltoniana ela é do tipo menos um momento de dipolo vezes um campo, e isso daqui vai ser matricialmente uma coisa da forma que a gente pode chamar de... Bom, isso aqui significa que ele tem momentos de dipolo elétrico zero, e esse Mi aqui, que é o elemento de matriz, vai ser o módulo de D vezes o módulo de E. E aqui eu tenho o elemento de matriz do operador de polo elétrico. E aí, basicamente, o que isso aqui diz para a gente é que, né, sobre um campo elétrico, né, o campo elétrico é o estado fundamental e o estado excitado, eles têm energias diferentes, energias opostas. Então, se eu colocar um campo que depende que é não homogêneo, né? Por exemplo, um campo que é tipo 1 é 0 vezes x ao longo da direção x, okay? Isso daqui vai separar quem é do estado fundamental de quem é do estado excitado. E aí eu posso só pegar esses átomos aqui, se quiser. Tá dando para entender o que eu estou falando? Ou, sei lá. sim, tá dando, sim. Isso é no caso de átomos que estão voando, né? É. Mas você pode falar de íons aprisionados, que a gente não falou, mas a gente provavelmente vai falar ao longo do curso. E lá nos íons aprisionados, por exemplo, os graus de liberdade internos do íon, eles acoplam com o grau de liberdade de movimento. Vou chamar de CM, tá? Então, você consegue medir, né, através de medidas de fluorescência, você consegue medir os estados de movimento desses íons na armadilha de íon, e aí você consegue executar projeções na base de estados ground e excited. Uhum. Tá? Acho que a mesma coisa se aplica em qubits supercondutores. Em qubits supercondutores, você tem como fazer medidas, porque no qubit supercondutor, os estados eles correspondem a diferentes estados de fluxo na sua junção de Josephson lá. Então, você consegue, através de medições elétricas, você consegue medir o fluxo. Então, você consegue preparar um estado fundamental, por exemplo. E aí você tem que começar a partir daí. Tem que começar com a preparação de estado. Uhum. Então, é muito particular, depende do sistema. Depende do sistema. Mas tem que envolver uma medida, né? Você tem que começar preparando o estado no estado fundamental, ou no estado excitado, se você quiser. E aí, realmente, com oscilações de Rabi, né, você consegue fazer um gate NOT ou um gate Hadamard, se você quiser, se você deixar
parar a evolução na metade do período. Não, um quarto do período, na verdade. Mais dúvidas, gente, sobre isso? Bom, então vou começar a falar aqui sobre o assunto de hoje. É continuação de metrologia quântica. Se alguém tiver dúvida, por favor, pode interromper, gente. Então, hoje a gente vai continuar discutindo metrologia quântica. Eu queria relembrar de mecânica quântica a relação de incerteza de Heisenberg de tempo e energia. A gente sabe, de mecânica quântica, isso aqui é maior ou igual que a constante de Planck, né? Mas isso aqui é meio nebuloso em mecânica quântica, porque isso tem uma interpretação diferente do princípio de incerteza de Heisenberg, né? Delta X, delta P, maior ou igual que H cortado sobre 2. Aqui a gente tem operadores, né? E aqui a gente tem um operador. E aqui a gente tem um parâmetro. Não existe operador tempo, não, em mecânica quântica. A razão pela qual não existe operador tempo em mecânica quântica foi explicado pelo Wigner lá atrás, que se você tivesse um operador tempo, basicamente a energia hamiltoniana não poderia ter um limite inferior, você não poderia ter um estado fundamental. Porque você poderia usar o operador tempo para gerar translações na energia arbitrárias. Tá? É só um argumento isso. Não tem nada demais. Mas o fato é que o tempo na mecânica quântica ele tem um status de parâmetro, né? Quando a gente calcula E elevado a I, HT, né? O H é um operador e o T é um parâmetro, um número só, né? Então, eu queria discutir um pouco como que a gente tem que pensar sobre essa relação de incerteza, como interpretar isso. Tá? Como que a gente interpreta essa relação de incerteza? Então, vamos olhar para a equação de Schrödinger. Ela diz IH cortado vezes a derivada temporal de psi é H vezes psi. Eu vou considerar H independente do tempo hoje. E aí eu vou expandir o psi de t mais dt numa série de t. Então, isso aqui vai ser o psi de t mais uma derivada temporal vezes um ΔT, mais uma derivada segunda vezes um ΔT ao quadrado. Eu posso pensar que eu estou expandindo os componentes de psi, se eu quiser. Mais ordem dt ao pi. Agora eu vou substituir a equação de Schrödinger aqui dentro. E aqui dentro. Então a gente vai ter psi de t mais dt vai ser igual a psi de t, né? Menos i dt sobre h cortado vezes a hamiltoniana aplicada em psi de t menos dt ao quadrado dividido por 2h cortado. E aqui eu vou ter 1 sobre h cortado h ao quadrado psi de t. De onde vem isso? Vou mostrar para vocês.
Isso vem do fato de que se eu tomar a segunda derivada da equação de Schrödinger, vou fazer aqui, a segunda derivada, né, o psi, 2 pontos, vai ser 1 sobre IH cortado, vezes a derivada de psi. Estou considerando que H não tem derivada temporal. Ele é constante no tempo. Então, isso aqui é 1 sobre IH cortado ao quadrado, vezes H ao quadrado, vezes psi. Onde eu substituí de novo aqui o psi ponto, que está dado por essa expressão. Então, isso aqui vira um H cortado ao quadrado. 1 sobre H cortado ao quadrado com sinal menos. Então, 1 sobre H cortado ao quadrado com sinal menos. Aí tinha um meio aqui, 1 sobre 2 fatorial da expansão de Taylor, que é igual a 1 meio, né, que eu tinha esquecido de colocar. E o dt ao quadrado, que já estava lá. Então, fica uma expressão desse tipo aqui. Mais coisas de ordem dt ao cubo. Tudo bem, gente? Agora vamos calcular o produto interno entre psi de t e psi de t mais dt. Isso aqui vai ser 1 menos i dt sobre h cortado, vezes o valor esperado de h em psi de t, né? Se eu calcular o produto interno com psi de t, eu vou ficar com o valor esperado de h aqui, mais menos dt ao quadrado sobre 2h cortado ao quadrado, vezes o valor esperado de h ao quadrado. De novo aqui, né? Pensa que eu estou sanduichando essa expressão aqui, com psi de t, o braço associado ao psi, né? Então, vou ter o valor esperado de h ao quadrado. E agora a gente quer tomar um módulo disso, que é a probabilidade de eu, no instante t mais dt, eu medir o meu estado psi de t. Bom, eu vou pegar só termos que são ordem dt ao quadrado, tá? Então, eu vou ter, olha só, eu vou pegar 1 vezes menos i dt sobre h cortado vezes o valor esperado, mas isso também vai ter um termo, né, que é o complexo conjugado multiplicando. Então, esse termo que é puramente imaginário, ele vai cancelar. Aí eu vou ter um termo que é 1 vezes 1. Eu vou ter um termo que é esse cara daqui vezes o complexo conjugado dele. Okay? Que vai dar menos, né? Vai ser menos i vezes mais i, então vai dar mais dt ao quadrado sobre h cortado ao quadrado vezes o valor esperado de h ao quadrado. E eu vou ter esse termo aqui que multiplica 1, que vai ser menos dt ao quadrado sobre h cortado ao quadrado vezes h ao quadrado. Mais o resto é tudo de ordem dt ao cubo. Não sobrou mais nada de ordem dt ao quadrado. Então, o que que dá isso? Isso aqui dá 1 menos dt ao quadrado, h cortado ao quadrado, que multiplica o valor quadrático médio de h menos o valor médio de h ao quadrado, que é a incerteza em h. Então, isso aqui é 1 menos dt ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, vezes o ΔH ao quadrado. Então, tem essa expressãozinha bonitinha aqui para o produto interno entre a função de onda no instante t mais dt e a função de onda no instante
T. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Então, vamos usar essa expressão agora num conceito novo que eu queria introduzir, que é a métrica de Fubini. Fubini Study. Okay? Essa métrica aqui é a seguinte, eu vou definir ela para estados puros. Tá? A gente está simplificando a discussão para o caso de estados puros. Mas tudo que a gente pode falar aqui, tudo que a gente está falando aqui, a gente também pode falar para o caso de estados mistos. Okay? Mas hoje a gente só vai ver estados puros, porque é mais simples para introduzir esse conceito. Então tem essa métrica de Fubini, que ela é uma métrica no espaço de Hilbert. Ela mede distâncias entre cats no espaço de Hilbert. Tá? Esse cara aqui, essa métrica, né, ela satisfaz todas as propriedades de métrica que você pode querer que ela satisfaça. Então, ela vai ser dada por 1 menos o produto interno entre psi e φ, módulo ao quadrado. Isso é a distância entre dois estados psi e φ. E tem um fator 4 aqui, que é uma convenção, né? É um fator multiplicativo, que não importa muito, mas que simplifica a nossa vida por algumas razões. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ele mede distâncias, olha, e você pode ver, né? Realmente, ele é uma métrica induzida pelo produto interno. Então, você vê que quando psi é ortogonal a φ, isso aqui é 0 e essa distância é a maior que dá para ter. Né? E quando psi e φ são colineares, né? Quando eles são iguais a menos de uma fase global, essa distância é 0. A gente está falando do mesmo estado. Né? Então, isso aqui mede distâncias no espaço de Hilbert. E se a gente olhar para a métrica de Fubini, no caso de um espaço de Hilbert de dimensão 2, ou no espaço de Hilbert projetivo, né, que é a esfera de Bloch, você pode calcular, isso é um exercício. Eu vou deixar como um exercício para quem quiser. Tá? Na esfera de Bloch, essa métrica de Fubini é a métrica da esfera. Tá? São distâncias na esfera, que é exatamente o que você obteria se você induzir a métrica euclidiana do espaço tridimensional na superfície de uma esfera. Tá? Então, ela é exatamente a métrica que você esperaria no caso de C2. Tá? Então, você vai medir distâncias aqui, exatamente como você mediria distâncias na superfície de uma esfera, se você induzir essa métrica, né? Se você assumir essa distância daqui, ela coincide com a métrica da esfera, no caso da esfera de Bloch. Tá claro isso que eu estou falando, gente? É bem abstrato, mas é relativamente simples. Então, tá bom. Então, olha só, a gente pode aplicar isso no que a gente tinha aqui antes. Olha. Então, eu tenho o overlap entre dois estados, né, o produto interno entre dois estados no instante t mais dt no instante t, e eu posso calcular, de acordo com a métrica de Fubini, a distância entre eles. Então, basta eu substituir essa expressão aqui dentro. Thiago, Oi, fala. qualquer espaço projetivo que você pense para o seu sistema, você tem que essa métrica tem que bater? Tipo, se você tivesse uma projeção diferente da esfera de Bloch. Se eu tivesse um sistema diferente de qubit, essa métrica ainda vai valer. Ela ainda é uma métrica que eu posso admitir. Porque, assim, métrica é uma forma de medir distância entre elementos de um conjunto, né? Então, eu posso criar a métrica que eu quiser. Essa métrica ela é uma métrica natural que eu posso criar entre estados no meu espaço de Hilbert.
E ela vale independente do espaço de Hilbert. Se for C3, por exemplo, que é um espaço de Hilbert associado a uma partícula de spin 1, né, com o Q-trit, que é um sistema de 3 níveis, você ainda pode assumir a métrica de Fubini como uma medida da distância entre os estados nesse espaço de Hilbert. Só que o espaço projetivo associado a um Q-trit não é mais uma esfera. É outro bicho. Então, a métrica de Fubini vai corresponder a alguma métrica nesse espaço que não tem mais nada a ver com a esfera. É só que no caso de qubits, ele coincide com a esfera. Aham. Tá? Aí eu não sei se o que você está perguntando, acho que o que você está mencionando é alguma coisa na linha do seguinte: se você tiver um outro sistema quântico, tipo um Q-trit, sei lá, C3, isso vai ter um espaço projetivo associado que define uma variedade. Essa variedade, se ela for embebível no RN, ela tem uma métrica induzida na superfície dela devido à métrica euclidiana. Será que essa métrica induzida coincide com a métrica de Fubini? Eu não sei. Não tenho ideia. Eu não sei se é isso que você quer te perguntar. Sim, era isso mesmo. Então, eu não sei. Não sei se ela vai coincidir. Até porque eu nem sei dizer se você tiver o C3, por exemplo, ou C4, ou, sei lá, produtos tensoriais de C2 com C2, né? Isso vai corresponder a alguma variedade. O espaço projetivo corresponde a alguma variedade, tá? Mas eu não sei se essa variedade é embebível em RN. Embebível, eu quero dizer embedded, né? Que se dá para representar ela como uma superfície sem fronteira no RN, entendeu? E sem autointerseções. Eu não sei. E eu acho que ninguém sabe direito, cara. Porque as variedades, né? Os espaços, né? Projetivos quânticos, né? De sistemas quânticos além do qubit, o negócio escala muito feio. Assim. Ninguém sabe, porque a dimensão escala muito feio. Você pode fazer um exercício, você pode calcular qual é a dimensão da variedade associada ao espaço projetivo de Q-trit, sistemas de 3 níveis. Tenta fazer esse exercício. Isso corresponde ao número de graus de liberdade independentes de uma matriz de densidade de um sistema de 3 níveis. Tá? Aí você pega a matriz de densidade, né, de um sistema de 3 níveis, isso vai ter quantos componentes? Vai ter 9 componentes, né? É uma matriz 3x3. Só que dessas 9 componentes, elas não são todas independentes, porque a matriz tem que ser hermitiana. Né? Dessas 9 componentes, elas em princípio teriam que ser... Vamos fazer então. Então a gente tem 9 componentes. Thiago, Fala, Bruno. eu estava pensando, você está tentando ver se poderia, em 3 dimensões, ter uma esfera de uma esfera de 4 dimensões, é isso? Não tem nada a ver com a esfera. É o seguinte, no caso do C2, que é o espaço de um qubit, espaço de Hilbert de um qubit, né? Isso. O espaço projetivo associado a esse cara, que é o seguinte, ele é o conjunto, né? É a classe de equivalência de todos os estados puros. Uhum. Tá? Então, se eu tenho dois, é a classe onde cada reta, cada raio no espaço de Hilbert é representado por o mesmo ponto nesse espaço. Tá? Isso daqui é igual ou isomorfo, sei lá, a uma esfera. Tá? A superfície, né? A superfície de uma esfera, o S2. Então, eu gosto de pensar nisso, que você pode parametrizar nos ângulos, né? Exato. Então, se você pensar em 3 dimensões, você vai ter 8 componentes, né? Uhum. Na base. Então, você teria que ter 8 ângulos. Você vai ter 8, oito variáveis independentes. Isso é verdade. 8 parâmetros, né? Aí você tem que ver a superfície, que é parametrizada por 8 parâmetros, que quando você soma ao quadrado dá 1, né? Normaliza. Não, mas não é mais uma esfera. Ah, sim, pode ser uma outra parada esquisita, né? Mas talvez exista essa superfície, né? Não, essa superfície ela existe. E as pessoas estudaram ela.
Só que ela não é, ela mora em 8 dimensões, entendeu? Ah, sim, explode, né, as dimensões, né? Começa a ficar muito complicado. Ela mora em 8 dimensões e é um bicho esquisito. Tipo assim, não tem como visualizar. Aliás, tem livros inteiros dedicados sobre isso e papers inteiros dedicados sobre esse tipo de coisa. Mas o que o Igor estava perguntando, pelo que eu entendi, é se a métrica de Fubini nesse espaço maluco induz uma métrica que é tipo induzir a métrica euclidiana na superfície dessa variedade, entendeu? Ah, ok. Aí eu não sei, eu acho que não sei. Enfim, já que a gente está falando disso, só para fazer uma propaganda, tem esse livro muito bom aqui, quem quiser dar uma olhada, que é A Geometria de Estados Quânticos, do Ingemar Benson, que é bem relevante para a metrologia quântica, na real. Tem muita coisa aqui. Cara, é essencialmente um livro de matemática com mecânica quântica de um jeito diferente. Tem muita geometria, tem muita coisa. Ele fala sobre tudo isso, tá? Mas hoje eu estou falando só de qubit, porque é o que dá para falar. Mais alguma dúvida, gente, sobre isso? Eu estou pensando, uma esfera, uma superfície de uma esfera, hein? O número de parâmetros que você precisa para parametrizar ela é sempre 2 ou esse número de parâmetros muda com a dimensão? Acho que é sempre 2, não? Não sei. Não, número de parâmetros. A esfera é definida como um vetor de n dimensões, né? O conjunto de vetores de n dimensões que tem um módulo igual a 1, por exemplo. É. Então, você vai aumentar o número de parâmetros, claro. Vai ser sempre o espaço, vai ser sempre o espaço Rn onde ela está embebido menos 1, né? Porque essa relação de módulo de vetores ao quadrado, ela mata um parâmetro livre. Faz sentido. Então, não é sempre 2, não. É uma esfera que mora em Rn, né? Ela vai ter n-1 parâmetros livres que você precisa para especificar um ponto dela. Uhum. Sim. Tá. Mas esse C3 ele não é uma esfera, gente. Ou C2, tensor C2 também não é um produto cartesiano ou tensorial de esfera, sei lá. É um outro troço. É um negócio meio doido. É geometria dos estados quânticos. Mas vamos voltar aqui para a métrica de Fubini. Então, eu vou substituir essa expressão que a gente derivou aqui dentro, tá? Nesse DS2 aqui. Então, o que a gente vai obter é que o DS2 vai ser dado por 4 dt2 sobre h cortado ao quadrado delta E ao quadrado. Okay? Então, o ds é dado por 2 dt, só tomando a raiz, delta E sobre h cortado. Agora, imagina que eu começo, né, o meu estado inicial é um estado psi-zero, e eu vou evoluir ele no tempo de acordo com a evolução unitária gerada por aquela hamiltoniana, e ele vai parar num estado psi. Okay? E esse estado psi, eu quero que ele seja ortogonal ao psi-zero. Ou aproximadamente ortogonal, o mais ortogonal que dá para ser. Então, como eu estou interessado numa evolução, né, que mora nesse espaço de dimensão 2, né, se eu começar aqui no psi-zero, eu tenho o psi ortogonal a ele aqui, e a menor distância que eu preciso percorrer é dada pela geodésica na esfera. Então, o mínimo valor de S vai ser algo do tipo 2π vezes 1/2, onde 1/2 é o raio da esfera de Bloch, que é esse espaço projetivo de dimensão 2. Então, essa distância S que a gente calculou aqui, se eu integrar ela, né, eu vou ter 2 vezes dt, 2 vezes ΔT, que agora é um elemento diferencial, vira um elemento finito, divididos por h cortado vezes ΔE,
Isso tem que ser maior ou igual que 2π sobre 2. E aí, juntando tudo isso, eu chego em ΔE vezes ΔT maior ou igual que H sobre 4, que é a relação de incerteza. Então, tudo isso para falar de um jeito meio sofisticado, que a relação de incerteza, ela diz o seguinte: quanto mais rápido eu quiser evoluir de um estado psi-zero para um estado ortogonal a ele, maior tem que ser a incerteza na energia do estado inicial. Tá? Tá claro isso, gente? Essa é a interpretação da relação de incerteza energia-tempo. Bom, o nome disso, né, vocês podem procurar depois, né? Isso é uma versão de estados puros do que o pessoal chama de Quantum Kramer-Rao Bound. Kramer e Rao são os caras que formalizaram isso. E basicamente ela diz o seguinte: ela diz que o menor tempo que você consegue resolver, né? Porque para você resolver, assim, para você resolver um determinado intervalo de tempo, você tem que ir de uma situação física para uma situação física completamente distinguível, ou seja, de um estado para um estado ortogonal. Então, o menor tempo para isso acontecer é dado por 1 sobre a variância na energia. Então, quanto maior a incerteza na energia, maior a variância na energia, mais rápido você vai evoluir para um estado ortogonal. Ok? Tiago, Fala. existe alguma correção dessa relação se a hamiltoniana depende do tempo? Tem generalizações para quando a hamiltoniana depende do tempo, mas eu não quero gastar muito tempo falando delas. Você vai ter que carregar um termo de derivada temporal aqui. Enfim, tudo fica mais complicado. Mas é desigualdade, né? No final das contas, você pode expressar de uma maneira geral para estado misto, dependência temporal, o que você quiser, você tem uma desigualdade fechada, que é esse quantum Kramer-Rao bound, que vale sempre. Tem como mostrar isso. Só que aqui vai ser basicamente, não vai ser mais a variância, vai ser uma outra quantidade, que é o que eles chamam de informação de Fisher. Quantum Fisher Information. Tem uma definição que, para estados puros, esse Quantum Fisher Information ele cai na variância. O Quantum Fisher Information de um operador H para estados puros é a incerteza em H, é a variância. Então, tem generalizações, mas são desigualdades. Então, você consegue manter mais ou menos a mesma forma, independente se depende do tempo ou não, mas tem uma desigualdade que tem que ser respeitada, tem um valor mínimo desse produto. Então, tudo isso é muito geral, gente. Tem uma literatura enorme sobre isso. Nesse livro aqui, ele fala muito sobre isso, explicitamente, de uma forma bem rigorosa. Então, quem quiser entrar no detalhe do detalhe, pode procurar aí. Tem vários reviews que eu posso recomendar também. Tá? Como é que isso se aplica em ótica quântica, né? Em ótica quântica é a mesma coisa, só que, olha só, em ótica quântica, a gente tem que a energia é dada pelo número de fótons vezes H cortado ômega, e a fase é dado por ômega vezes ΔT. Então, eu posso juntar essas duas coisas, né? O ΔE vezes o ΔT, eu posso escrever como H cortado ômega vezes o ΔN, vezes o ΔΦ divididos por ômega. Isso aqui tem que ser maior ou igual que H sobre 2. Então, eu tenho que ΔN vezes ΔΦ tem que ser maior ou igual do que π sobre 2. Certo?
Então, eu tenho uma relação de incerteza no número de fótons no meu estado e na menor fase que ele pode resolver sobre a evolução desse operador de fase. Eu tenho esse operador de fase, elevado a I em φ. Qual que é a ideia? A ideia é que eu vou começar com o estado ψ0, tá? E aí isso vai evoluir de acordo com esse operador. Okay? Vai percorrer um certo intervalo de fase ΔΦ. Então, o ΔΦ, para eu ir de um estado para o estado ortogonal, ou seja, o mínimo ΔΦ que eu consigo resolver é da ordem de π sobre 2 ΔN. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia por trás da metrologia quântica. Ok? Tá claro isso, gente? Então, muitas vezes, em exemplos como a gente vai ver, muitas vezes esse ΔN pode ser expresso em termos do valor médio de fótons no meu feixe. Para estados coerentes, na aula passada, a gente viu que, bom, a gente já viu que o ΔN é dado pela raiz quadrada do número médio. E aí, com isso, a gente tem aí o shot noise limit. Como um caso particular desse tipo de abordagem. Um ΔΦ maior ou igual que tem uma constante aqui, dividido por raiz. Essas constantes não são muito importantes, porque a gente está lidando com desigualdade. O importante é que eu posso ter uma abordagem de teoria de recursos, que quando a gente estudou informação quântica, o Daniel especializou nesse assunto, que é o chamado resource theory, que é quanto que eu consigo alcançar com um certo número de recursos. Tá? Então, aqui o meu recurso é o número de fótons no meu feixe, a energia que eu emprego na minha medida. Certo? Então, a energia que eu emprego na minha medida vai ditar, a energia média que eu emprego, ou melhor, na forma de incerteza, vai ditar o quanto que eu consigo medir. Okay? Bom, com estado coerente, aí você fala, tudo bem, então, eu consigo aumentar o número de partículas, de fótons que eu jogo no meu interferômetro ad eterno. Então, dane-se, eu vou botar isso aqui 1 zilhão, 1 bilhão, vou botar 1 petawatt aqui de laser. Mas não é bem assim, porque primeiro que você tem recursos limitados, você tem quantidade limitada de energia que você pode empregar numa medida. Você não consegue fazer um laser com um número arbitrariamente grande de fótons, um número médio arbitrariamente grande. Segundo, que dependendo da situação, você pode não querer aumentar o número médio de partículas. Pode ser que você não queira um número médio de partículas muito grande. E o exemplo mais importante disso é num detector de ondas gravitacionais, que você tem o seu interferômetro, o espelho da ponta, no final dele, está suspenso por um fio. É um pouco mais complicado que um fio, mas com primeira aproximação a gente pode pensar assim. Então, vou mandar meu fóton aqui, fazer interferência, Você tem que pensar que isso aqui é um braço do interferômetro, então aqui em algum lugar tem um beam splitter. E aqui tem um braço, aqui tem outro braço. E aqui tem a saída. Então, a luz, elas entram por aqui. E isso daqui pode se mover, porque a gente quer justamente ver o efeito de uma onda gravitacional passando sobre esse interferômetro. Agora, se eu mando um estado coerente alfa
com um número de fótons muito grande, a flutuação do número de fótons no meu estado coerente, ela vai ser dada pela raiz do número médio de fótons. Então, eu vou ter uma força, né? A transferência de momento por pressão de radiação que esses fótons vão infringir no meu espelho são proporcionais ao número médio. Só que se eu tenho uma força aleatória, né, eu posso pensar no espelho como fazendo uma medida constante, né, do campo, né? Então, ele, por pressão de radiação, ele está sofrendo uma força instantânea, né, constante do campo eletromagnético. Tá? Os fótons estão batendo lá, né? Eu posso pensar nisso como shot noise, que é esse ruído, né, de partículas. Então, tem meus fótons vindo, né, eles estão batendo no espelho. Isso gera uma incerteza no momento do espelho. Né? O espelho ele tem um movimentozinho browniano induzido por esse shot noise. Né? E isso introduz uma incerteza na fase, isso retroalimenta a incerteza na fase. Então, isso atrapalha a minha medição de fase. Porque se eu tiver muitos fótons no meu estado coerente, eu vou ter muita incerteza no momento do espelho e, aí, consequentemente, eu vou ter uma incerteza maior na fase. Então, a incerteza na fase, ela vai seguir uma função que é aproximadamente dada por isso aqui. Vai ter um termo, que eu vou chamar de termo A, que é inversamente proporcional ao número médio de fótons. Isso daqui é devido ao shot noise do interferômetro. E vai ter um termo, que eu vou chamar de termo B, que é linearmente proporcional ao número médio de fótons, que eu vou chamar de pressão de radiação. Então, eu não quero aumentar para sempre o número médio de fótons no meu feixe. Porque se eu aumentar para sempre, eu vou atrapalhar a minha medida de qualquer forma. Então, em função do número médio, a incerteza, né, o mínimo delta-phi que eu consigo medir, ele segue uma curva assim, ó, para n pequeno, ele decresce, de acordo com 1 sobre raiz de n, né, e para n grande, ele volta a crescer como linear em n. E aqui no meio, né, eu tenho o que o pessoal chama de SQL. SQL é o Standard Quantum Limit, é o limite quântico fundamental para estados coerentes, né, na medida do meu interferômetro. E, idealmente, eu quero operar aqui. Então, isso impõe um limite na menor fase que eu consigo medir no meu interferômetro. Né? A conexão dessas duas incertezas. Tudo bem, gente? Talvez eu devesse colocar tem um quadrado aqui. Estou sendo impreciso. O importante é que existe esse standard quantum limit. Está claro a origem física disso? Por que eu não quero para sempre aumentar o número médio de fótons? Não. Eu poderia fazer isso, mas eu não quero fazer isso. Legal. Beleza. Obrigado. Obrigado, Rafael. Então, gente, é isso. Então, eu tenho que prestar atenção nisso, tá? Então, agora o lance é, será que eu consigo encontrar estados quânticos, né, que, por alguma razão, né, a incerteza na fase ela escala melhor do que 1 sobre raiz de n? E a resposta é sim. Eu fico achando que eu vou conseguir chegar nisso em toda a aula, mas eu nunca consigo chegar. Né? Mas a ideia é que, bom, tem alguns estados que a gente pode pensar. Tá? Então, por exemplo, um estado simples que a gente pode pensar é o chamado null state. Então, imagina que naquele esquema de computação quântica, né, de interferômetro como um computador quântico, imagina que eu tenho uma situação onde aqui eu fiz algum unitário sobre os meus modos do campo eletromagnético e aqui eu consegui criar um estado, é um estado emaranhado, né, eu represento o emaranhamento dessa forma. Né, eu tenho modo A e eu tenho modo B.
onde eu tenho N fótons no modo A e 0 fótons no modo B, mais 0 fótons no modo A e N fótons no modo B, 1 sobre raiz de 2. Aqui eu vou ter a minha fase relativa, que vem do efeito que eu quero medir, né? Minha onda gravitacional, o que quer que seja. E aqui eu posso, se eu quiser, medir o meu estado. Eu vou deixar geral, eu não vou colocar como sendo uma medida dessa forma, eu vou colocar dessa forma. Uma coisa que eu meço. Tá? Então, sobre a evolução da fase, esse estado num, né, isso aqui é chamado num state, porque é N00N, o pessoal chama de num. Esse estado num ele vai evoluir sobre a evolução do operador fase, né, que atua só no modo A, como sendo E elevado a I vezes Φ vezes N, N0 mais 0, N. E tem 1 sobre a raiz de 2 já. Por quê? Porque cada fóton ganha uma fase N. Certo? Então, cada fóton ele ganha uma fase fina. Então, tem o N fótons no braço. Então, tem uma fase relativa que é N vezes maior do que a fase que eu teria se eu tivesse um fóton único ou um estado coerente. Então, esse estado num, que eu vou chamar de psi0, ele vai para um estado ortogonal, psi, numa fase, né, que é dada por π sobre n. Tá vendo? Então, quando a minha fase, né, for π sobre n, isso aqui vai virar E elevado a I π, eu vou ter um sinal trocado aqui, e esse estado psi ele vai ser ortogonal ao estado inicial psi0. Então, a fase mínima, né, eu estou argumentando para vocês agora que o mínimo ΔΦ que eu consigo medir usando esse estado num, ele escala com π sobre o número de fótons n, que configura o meu estado. Então, o número médio de fótons nesse estado é, sei lá, você pode calcular aqui, vai dar alguma coisa, vai ser n, né? Em média, eu tenho n fótons no meu estado. Então, está aqui um exemplo, né, de um ΔΦ que vai com π sobre n, certo? Enquanto o estado coerente, o ΔΦ dele, em função de n, escala desse jeito aqui. Esse cara, ele escala assim. Esse aqui vai com 1 sobre raiz de n. Esse cara daqui vai com 1 sobre i. Então, eu consigo fazer melhor do que o shot noise. Okay? Isso daqui é o chamado limite de Heisenberg. E tem argumentos gerais, tem teoremas gerais, principalmente devido ao Seth Lloyd, aquele cara do MIT, de que não dá para fazer melhor do que o limite de Heisenberg. Apesar de que tem alguns papers que dizem o contrário. Né? Isso ainda é meio que tópico para debate na literatura. Então, algumas pessoas ainda discutem isso. Então, não é óbvio, não é preto no branco. Mas é consenso geral de que não dá para fazer melhor do que o Heisenberg. Tá? Não dá para ser melhor do que isso. E outra coisa, né, que eu queria mencionar, então, esse foi o estado coerente foi 1, o num state foi o 2. Tá? Agora a gente vai falar sobre o squeeze state. Que é o seguinte, se eu tenho um interferômetro de Michelson, e aqui eu entro com um estado coerente alfa, eu vou ter uma fase aqui que eu vou aplicar, uma fase relativa. Eu posso pensar nele como entrando
numa porta com alfa e na outra porta entrando com o vácuo. Mas se eu quiser entrar com uma coisa que não seja o vácuo, se eu quiser entrar com um estado que tem squeeze R e ângulo de squeezing φ, isso daqui é o resultado de eu aplicar o operador de squeezing que a gente já viu na aula, algumas aulas passadas, né? Sobre o vácuo, né? Eu tenho como mostrar que a menor fase que eu vou ser capaz de resolver também vai escalar com 1 sobre o número médio de fótons que eu colocar aqui dentro. Onde o número médio agora vai depender não só do número médio de fótons em alfa, mas também do número médio de fótons no meu estado com squeezing. Então, eu consigo me aproximar desse limite de Heisenberg injetando não apenas o vácuo aqui, mas injetando estados comprimidos de luz, squeezed states. Single mode squeeze states, né? Que é um único modo. Então, isso é interessante, porque agora a gente consegue produzir, né? Esses estados de NUM não são tão triviais de produzir, mas esses estados de squeezing a gente já viu que a gente pode produzir eles usando cristais não lineares, um oscilador paramétrico óptico e tudo mais. Então, tem como melhorar a medida, né? Fazer uma medida melhor com menos fótons, usando esses estados comprimidos. E isso é particularmente interessante para detectores de ondas gravitacionais, porque a gente consegue evadir aquele limite, Standard Quantum Limit, né, de pressão de radiação versus a resolução de fase que eu consigo. Certo? Eu não vou fazer essa conta aqui em detalhes, tá? Mas quem quiser, eu tenho um documento aqui que depois eu posso mandar para vocês, que já é antigo, vários de vocês já viram, no qual eu explicitamente explico o formalismo matemático que é necessário para a gente fazer esse tipo de conta, para calcular isso, o squeezed state, por exemplo, que é esse Jordan-Schwinger Map. Tudo isso foi baseado num review muito bom de metrologia quântica, que eu também vou encaminhar para vocês. Então, quem quiser entrar nos detalhes, não é difícil, é só um pouco trabalhoso, tem umas contas que tem que fazer, mas assim, um trabalho de uma tarde você consegue entrar nos detalhes matemáticos e calcular todos esses limites para o squeeze states, coherent states, NUM states e por aí vai. Estados de Fock, você pode considerar também N estados de Fock, né? Então, eu queria só chamar a atenção, né, que tem essa área de metrologia quântica, né, que você está preocupado em fazer engenharia sobre o estado quântico do seu aparato de medida para você fazer medições mais precisas. Isso não é ficção científica, não é loucura. De fato, o pessoal já está usando. Então, eu separei esse paper aqui, que é o LIGO's Response to Squeezed States, é um paper recente desse ano, da colaboração do LIGO, onde eles mostram a performance do detector deles com e sem squeezing, né? Com e sem squeezing. Claro que o experimento é muito mais complicado, mas a ideia é basicamente essa. Eu tenho um laser aqui, que tem um interferômetro de Michelson, né? E pela outra porta do interferômetro de Michelson, usando esse Faraday Isolator ou Circulator, né? Eu consigo injetar squeezed states e o output, não, o output ele sai por aqui. Esse Faraday Isolator é meio que um elemento óptico onde é um circulador, né? A gente representa ele dessa forma aqui. Então, ele tem o símbolo para ele é um círculozinho. Eu tenho várias portas, então tem aqui, aqui e aqui. Então, se eu entro por essa porta, eu saio por aqui. Então, por aqui, eu faço esse caminho. Enquanto que se eu entro por essa porta daqui, eu saio por aqui. Tá? Então, é um circulator. Ele é um circulador de luz. Um exercício de ótica interessante é você fazer um experimento pensado para construir um circulador. Tá? Esse é um elemento comum de laboratórios de ótica. Então, é interessante vocês pensarem como é que faz isso. Você precisa de alguma coisa que quebre alguma simetria.
Então, no caso, é esse Faraday isolator aqui. Então, ele consegue entrar com squeezed states pela outra porta do meu interferômetro e a saída sai pela porta que vai para o detector. Tá? E aí aqui eles mostram, né, a performance do detector. São 2 detectores, um em Livingston é a localização, o outro em Hanford, né? São lugares em localizações geográficas separadas. Tá? E essa curva preta daqui é a performance do detector, né, a sensibilidade do detector a ondas gravitacionais de uma determinada frequência ômega. E esse é o Displacement Power Spectral Density. Então, é o quanto de metros por raiz de hertz que ele consegue ser sensível. Né? É o sinal mínimo detectável por unidade de frequência. Então, você pensa no detector como um detector que detecta um sinal a uma determinada frequência ômega. Então, se a frequência for, por exemplo, 100 Hz, o sinal mínimo é alguma coisa entre 2 e 5 vezes 10 a menos 20 metros por segundo. Metros por raiz de Hz, né, por raiz de 1 sobre segundo. Então, aqui em preto, está a performance do detector usando estados coerentes, sem injetar squeezing na outra porta. E aqui em azul e roxo está injetando squeezing, onde o ângulo de squeezing é um determinado valor. Você consegue melhorar ou piorar, dependendo, né? E isso está relacionado com aquela ideia que a gente já viu nas aulas passadas, né, de que para um estado com squeezing, né, você tem as oscilações do campo elétrico, e dependendo, né, você tem ruído muito pequeno ou ruído muito alto, dependendo da quadratura que você está olhando ou dependendo do tempo que você olha. Então, se você olhar no ângulo certo, você é sensível ao campo elétrico com flutuações muito pequenas. Então, tudo isso é consequência desse fato. Certo? Então, você vê que ele consegue um fator 2 aqui, mais ou menos. Um pouco menor. Né? E aqui em cinza, né, isso daqui é o ruído de pressão de radiação que eu contei para vocês, dos fótons flutuando lá no espelho. Então, se eu subtrair isso dos dados, eu tenho o melhor que dá para chegar. Então, você tem que enxergar esse daqui para cá como o que dá para melhorar. Né? Então, você vê que o squeezing deles não é lá grandes coisas. Não. É muito bom, mas não é o melhor do mundo, mas ainda assim dá para melhorar. Dá para melhorar até aqui. Ó. Dá para ganhar mais um fator 2, mais ou menos, de precisão. Agora, por que o squeezing deles não é o melhor do mundo, né? Eu gosto de pensar nisso como essa frase do Vladimir Arnold, né? Eu li isso num livro do Arnold há uns anos atrás. Whatever is good is also delicate. Então, tem algum problema com isso, né? E o problema vem do seguinte fato, que esses estados com squeezing, eles são sensíveis à perda. Então, se eu tenho um estado com squeezing se propagando por um canal quântico que tem perda, então está aqui o meu squeezing R com ângulo φ, eu posso modelar perdas como beam splitters, que eu não controlo a saída. Então, a cada instante, né, de propagação, a cada intervalo de propagação, eu tenho uma amplitude de probabilidade R pequenininho, né, muito menor do que 1, de refletir o meu sinal, de refletir um fóton. O que vai acontecer é que isso aqui é um canal quântico, né? Isso aqui é um mapa completamente positivo, que vai atuar numa matriz de densidade no input, né? A matriz de densidade associada a esse estado com squeezing, né? E rapidamente, dependendo do comprimento, né? Que esse estado, da perda por unidade de comprimento, rapidamente o meu estado com squeezing ele vai para um estado do vácuo, ou para uma mistura de estados coerentes. Então, isso vem do fato de que o squeezing é sensível a perdas. Então, eu tenho que ter um experimento que tenha muito pouca perda para poder observar muito squeezing. Isso é a mesma coisa que se eu disser para vocês, né, isso aqui é um estado emaranhado. Se eu tiver perdas aqui agora, né, com a probabilidade do meu fóton ser refletido, né, e eu jogo fora esses modos, eu não controlo eles, né,
rapidamente a coerência no meu estado vai embora, ele sofre descoerência. Então, esses experimentos de metrologia quântica, né, assim como um computador quântico está sujeito à descoerência, que destrói a sua capacidade de fazer a computação quântica, esses experimentos de metrologia quântica estão sujeitos à descoerência no número de fótons, ou perdas. E aí a gente tem que inventar ou estados que são resilientes à descoerência, que é um pouco difícil, no caso de fotônica, ou esquemas de correção de erro, que é possível, mas também é uma coisa meio futurista ainda, né? No caso de ótica quântica. Não sei se tem muitos trabalhos que falam nisso. Eu sei que tem um trabalho do Zoller, onde ele fala sobre possíveis protocolos de correção de erro para interferometria, para metrologia quântica, né? Ou você faz um experimento que tenha pouca descoerência, que o seu sistema tem poucas perdas de fótons, né? Então, a ótica é maravilhosa, tudo o melhor possível, a transmissão de todos os componentes é a melhor possível, por aí vai. Então, você tem que resolver o problema de alguma maneira, de alguma dessas maneiras. Acho que eu vou ficar por aqui, gente. Era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Então, queria abrir para perguntas, se alguém quiser. Maneiro. Eu tenho. Fala. Essa perda, ela acontece por o meio material ter alguma imperfeição ou como tem um mecanismo por trás ou o estado comprimido ele simplesmente degenera ou degrada? Não, ela é porque a luz ela interage com os átomos. Uhum. E aí, o que acontece, microscopicamente, de onde vem a perda? Vem do fato de que você tem interação, radiação com a matéria. E aí, o que acontece é que existe sempre uma amplitudezinha de probabilidade de um dos fótons do seu estado com squeezing, né, do seu estado comprimido, ser absorvido por um átomo. E aí, ele pode ser remetido na mesma direção ou numa direção arbitrária qualquer por emissão espontânea. E aí, se ele for remetido numa direção qualquer, você perdeu ele não está mais coerente com o seu estado, ele não está mais propagando na mesma direção que todos os outros fótons que virtualmente compunham aquele estado, entendeu? Então, a perda, ela vem, não é da imperfeição, é do fato de que tem interação da radiação com a matéria mesmo. Entendeu? Isso é um mecanismo de descoerência, né, perda. Você pode ter outros mecanismos. Você pode ter um mecanismo, por exemplo, de dispersão, onde o índice de refração do meio material ele depende do comprimento de onda. Então, se eu tiver um pulso de luz, isso é composto de vários índices, vários comprimentos de onda diferentes, né? E aí cada um deles vai atrasar em relação ao outro. Isso também dá descoerência. É uma espécie de dispersão, né? Isso está ligado à perda também, mas é um outro mecanismo. Então, cara, a perda vem do fato de que, infelizmente, ou felizmente também, dependendo do ponto de vista, você tem interação da radiação com a matéria. Mas é a mesma coisa, porque computação quântica, metrologia quântica, todas essas coisas têm um pré-requisito ingrato, que é você quer que o seu sistema interaja muito bem entre ele, entre o que você quer que ele interaja. Mas você quer que a interação dele com o resto do ambiente seja muito fraca. Esses dois requisitos, eles são meio antagônicos, entendeu? Porque se uma coisa interage muito bem com outra, ela vai interagir com qualquer outra coisa que você não controla também. É muito difícil de você selecionar com o que você vai interagir e não interagir com mais nada, entendeu? Sim. Então vem daí. O que mais, gente? Mais dúvida? Eu queria perguntar também se existe um aparelho comercial, tipo Tóptica, alguma coisa que produz estado comprimido. Cara, boa pergunta. Não que eu saiba. Eu sei que existem aparelhos comerciais que você pode comprar que produz par de fótons, que num certo sentido, two-mode squeezed states, que é parecido com o estado comprimido, mas em dois modos. Mas não é muito bom, não. Se eu pudesse ser sincero. Assim, os melhores são feitos em casa, no laboratório. Engraçado.
Mas em breve vão existir esses aparelhos comerciais, porque tem empresas que estão preocupadas em construir computadores quânticos com luz, fotônicos, né? E um pré-requisito para o computador quântico fotônico são estados comprimidos de luz. Então, em breve, esses sistemas vão existir. Uhum. Com certeza. Sim. Para rodar um experimento, por exemplo, eu quiser fazer, tu diria que é difícil, é acessível? Se você quiser fazer o quê? Um estado comprimido? Tem que conseguir um cristal, é Isso. muito complicado. É difícil. Assim, não é muito difícil, mas você tem que ter material profissional, tem que ter um laser tipo óptica, ele tem que ter uma potência alta, você tem que ter um cristal não linear, você tem que ter uma cavidade de alta finesse, porque para você gerar o estado com squeezing, né, as perdas dentro da cavidade têm que ser menores do que a capacidade do sistema de gerar squeezing. Tem que ter pouca perda, né? Por isso que a finesse da cavidade tem que ser alta. Tem que ter um modelo teórico de equação de Langevin, de sistema quântico aberto, de quanto que essas perdas vão influenciar no squeezing final, para você saber quanto que você espera de squeezing final. E mais importante, você tem que ter um oscilador local que tem uma referência de fase locada com o seu estado comprimido, que vem do mesmo laser. Então, você tem que ter um outro cristal não linear para poder fazer essa referência local e um detector homodyne que tenha ruído eletrônico negligenciável para você poder ver aquelas flutuações no campo elétrico que a gente discutiu já. Sim, sim. Então, tem que ter todos esses pré-requisitos. Então, assim, acho improvável de conseguir fazer em casa, na garagem, mas a não ser que você tenha um doutorado ou um pós-doc em ótica quântica experimental e bastante dinheiro para gastar. Assim. Sim. Mas no nosso laboratório a gente vai fazer, entendeu? Aham. A gente vai ter. Eu vou ter uma fonte de squeezing. Eu não sei quanto tempo vai demorar, porque vai depender de recursos que não controlam, que a gente não controla muito bem. Sim. Mas a ideia é ter uma fonte de squeezing em comprimento de onda telecom, 1560 nanômetros, que é uma coisa relativamente pouco explorada. Qual a finesse que a cavidade tem que ter? Você sabe a ordem de grandeza? Ordem 1000. A 1000? Então não é tão alto assim, não. Não é tão alto assim. Mas não dá para ser tipo assim, não dá para ser espelhinho de... Ah, sim. Entendeu? Não é nada de outro mundo. Não. Lá na UF o pessoal tem cavidade com finesse da ordem 1700 e eles geram squeezing, mas é tipo assim 3 dB de squeezing, não é muito squeezing, entendeu? Uhum. Você tem que fazer a conta que você e o Igor fizeram no artigo do Toolbox para saber quanto que o parâmetro de squeezing, qual vai ser o parâmetro de squeezing resultante em função das perdas. Uhum. Então, a gente, assim, o que eu quero dizer tem todo um arcabouço teórico, matemático, técnico, experimental que a gente tem que ter para construir isso, entendeu? E a gente está construindo, só que demora um tempinho. Eu queria ter um approach para uma fonte de squeezing, que eu acho que os grupos de ótica quântica mundo afora, tirando possivelmente não, certamente o LIGO, não tem. Que é o seguinte, vocês viram lá a palestra do John Martinez, né? O John Martinez ele dá muita ênfase no fato de que se você quiser construir um computador quântico, os seus qubits têm que ser perfeitos. Você tem que ter um qubit que é o melhor possível. É claro que a gente quer fazer papers Science, Nature, mostrar o teletransporte, blá, 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 todas essas coisas maravilhosas, mas tem um requisito técnico importante de fazer um qubit o mais perfeito que você consegue, debugar ele o melhor que você consegue e tudo mais. Eu queria ter esse approach para uma fonte de squeezing, entendeu? No sentido de que vamos tentar fazer num determinado comprimento de onda, que, aliás, é escolhido para ser o melhor. Vamos tentar fazer, da mesma forma como o Martins tenta fazer o melhor qubit possível para depois escalar isso. Vamos tentar fazer a melhor fonte de squeezing possível para depois tentar escalar isso, entendeu? Então, esse approach técnico, assim, de tentar fazer o melhor possível. Eu acho que isso infelizmente, é o que você tem que fazer. Infelizmente não, felizmente também, porque é interessante, mas
é o que você tem que fazer para tornar essa tecnologia uma tecnologia razoável, com aplicações razoáveis, entende? Tem que ter esse approach técnico, assim. Vamos fazer o melhor possível. Não sei se eu estou sendo claro. Entendi. Uma outra pergunta, tinha que ter perguntado antes. Quando você fala telecom, você quer falar uma frequência específica? Porque isso é uma outra coisa de fotônica, que eu acho que eu não mencionei, mas que vale a pena a gente mencionar. É que de vez em quando você fala telecom, eu viajo quando você fala isso. Eu não sei o que você está dizendo. Entre 1530 nanômetros e 1500 e, sei lá, 70, tá? Tem mais ou menos assim. A transmissão do quartzo, do vidro, tem uma janela de transmissão, tem um pico de transmissão. E é esse o comprimento de onda que as pessoas usam para fazer telecomunicações em fibra ótica, por exemplo. Porque as perdas dos materiais são menores nessa faixa. Então, quando eu falo comprimento de onda telecom, eu quero dizer qualquer coisa entre esses comprimentos de ondas aqui. E quando você fala, eu quero focar em telecom, o que você está querendo focar? Por que eu estou querendo focar? É. Porque uma fonte de squeeze em 1560 nanômetros, ela vai poder funcionar com ótica que tem a melhor transmissão possível. Então, o squeezing vai sofrer a menor degradação possível dentro dos materiais que a gente tem. Uhum. Então, vai dar para fazer experimentos com a melhor quantidade de squeezing possível, entendeu? É visível que é 60? Não sei. Não, isso é fora do visível. Não dá para ver. Você tem que olhar com um cartãozinho infravermelho. Isso é fora do visível. Isso é o chamado near infrared, né? O infravermelho próximo. O infrared é 5.000 nanômetros, sei lá. 6.000 nanômetros. E eu sei que o LIGO pensa nisso. Assim, o pessoal do LIGO está tentando... Tem uma corrente lá de fazer um interferômetro de ondas gravitacionais na faixa de comprimento de onda telecom. Esse comprimento de onda também é importante porque, né, da mesma forma como o squeezing pode ser usado para metrologia quântica, ele também pode ser usado para comunicações quânticas. E comunicações quânticas, se você quiser usar fibra ótica, se você quiser uma rede de telecomunicações quânticas, tem que ser no comprimento de onda telecom, porque esse é o comprimento de onda para o qual as fibras óticas têm a menor transmissão, a maior transmissão possível, né? A menor perda possível. Então, tem tipo, vários argumentos, entendeu? Tipo, de ir para esse comprimento de onda. Se tudo der certo, vai ter o experimento entre os laboratórios no Rio, né? Isso casa com essa rede quântica do Rio, que a gente está tentando trazer, né? Mover adiante. Então, teria uma fonte que casa com isso também. Que eu acho que é um dever tecnológico que a gente tem com o Brasil, eu acho. Tratando-se de ótica quântica. Tipo assim, eu me sinto pessoalmente responsável por isso, entendeu? Eu e outras pessoas, obviamente, não estou sozinho. Porque a iniciativa partiu do Zé Laquete, lá da U. Mas eu acho que a gente deve isso, assim. Tipo, se ninguém fizer isso, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, entendeu? Provavelmente. Uhum. Então, me sinto compelido a fazer isso. Mas, assim, essas ideias de fazer squeezing já estavam há um tempo. Elas só não estavam tão claras, assim. As coisas vão ficando mais claras agora. Tem um detalhe que tu conversou comigo uma vez, que o Tóptica, se dobrar a frequência, ele vira esse telecom, né? Não é dobrar a frequência. Se eu dobrar a frequência, ele vai para 300 e pouco nanômetros, porque a frequência é o inverso do comprimento de onda. Se eu fizer down conversion do Tóptica, se eu colocar ele num cristal não linear, né, e fazer squeezing diretamente com o comprimento de onda do Tóptica, esse comprimento de onda vai ser em 1560. Mais ou menos tunável, né? Porque o Tóptica é um pouquinho tunável. Mais dúvidas, gente? Boas perguntas, estou gostando de ver.
Dá uma olhada nesse paper aqui. Eu vou mandar no grupo. Depois dá uma olhada nesse paper aqui, que eu adoro esse paper para mim, porque assim, esse paper do LIGO é grande colaboração, é um negócio altamente técnico, complicado, né? Aqui a gente tem o grupo do Morgan Mitchell, que é feito de poucas pessoas. Então, dá meio que uma perspectiva de que é um tipo de experimento que dá para fazer com um time de, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, sabe? E ele usa squeezing para fazer magnetometria. Então, tem aqui um OPO, né? E é exatamente a mesma ideia de você atenuar as flutuações quânticas no campo elétrico e usar esse campo elétrico para medir um determinado campo magnético, né? Porque ele tem aqui um material, no caso é um rubídio, né? Rubídio em gás, e ele aplica um campo magnético e o índice de refração do rubídio depende desse campo magnético, né? Ele tem uma birrefringência dentro desse material. E aí ele usa esse campo elétrico com squeezing para medir esse índice de refração, essa birrefringência, e, consequentemente, medir o campo magnético. Tá? Então, aqui tem, usando, né, o magnetômetro dele usando estados coerentes, e aqui o magnetômetro usando squeezing. Em função do tempo, você vê que a sensitividade que ele consegue é muito melhor, né? 4 ordens de magnitude melhor do que usando só estados coerentes. Então, esse é um paper de squeezing, onde ele usa squeezing para fazer magnetometria, né? É bem interessante. Então, cara, é essencialmente um paper experimental. Então, assim, os detalhes teóricos que a gente precisa para entender isso, você já tem. Os conceitos teóricos. Então, esse é um exercício legal também, tentar ler papers em vista do curso que a gente está fazendo. Porque agora vocês já estão adquirindo vários conceitos teóricos interessantes que vão tapar vários buracos na hora de ler os papers. Entendeu? Então, tem esse, e tem esse aqui, finalmente, Quantum Enhanced Search for Dark Matter Axioms. E a ideia aqui, basicamente, é a seguinte. A ideia é que talvez existam essas partículas ultraleves, chamadas axions, que são um candidato para matéria escura, e existe um processo não linear, onde dentro de uma cavidade, um fóton pode se converter, um axion pode se converter num fóton ressonante com aquela cavidade. Agora, eles mostram que se você popular a cavidade com um estado com squeezing, você consegue excluir a existência de axions num espaço de parâmetros maior do que você conseguiria se você só tivesse o vácuo aqui dentro. Então, isso é um experimento de física fundamental ainda, que é totalmente meio esotérico, né, de tentar detectar matéria escura, que usa squeezing. Tá? Os detalhes não importam muito agora, mas conceitualmente é isso. E eles mostram aqui que eles conseguem ir além num determinado espaço de parâmetros de massa do axion versus o acoplamento do axion com os fótons, né? Eles conseguem excluir essa região aqui. Então, não existem axions com essa massa e com esse range de acoplamentos graças a esse experimento aqui. E ele só consegue ir mais longe porque ele usa squeezing no campo elétrico da cavidade. Tá? Então, tem muita coisa. Então, é um negócio que permeia assim, física fundamental, tem aplicações, tem telecomunicações, tem um monte de aplicações interessantes. Então, eu tinha separado esses 3 papers para mostrar. O que mais, gente? Mais dúvida? Senão eu vou parar de gravar aqui.